Bora começar nossa editorial falando de CPMI. Pois é, tem muita coisa que a gente precisa discutir. Um dos casos é a tentativa da CPMI, tanto de convocar Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, assim como também a tentativa de travar o passaporte dos mesmos. O presidente da CPMI, o Arthur Maia, já se manifestou sobre esse caso. E aí, a gente vai trazer o desfecho de tudo isso aqui e argumentar também sobre algumas teses da defesa de Bolsonaro aqui, nesse caso da CPMI, no caso das joias, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso intuito aqui é fazer uma análise da política de forma independente. Doa quem doer, o nosso intuito aqui é descobrir a verdade sobre a política. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse editorial, falando sobre o caso da CPMI. Combinado? Se você puder, dá um like, curte, compartilhe, isso é muito importante e ajuda bastante o nosso trabalho. Bora começar aqui, ó. Eu sempre cito a fonte para vocês, a fonte dessa matéria da revista Fórum. Bolsonaro e Michele se tornam alvos prioritários da CPMI dos atos golpistas. Parlamentares da base governista devem acionar o COAF para obter acesso às movimentações financeiras do casal. Pois é. É importante a gente citar o seguinte: quando eles falam que Bolsonaro se torna alvo primordial, nós temos que avaliar duas situações. A primeira situação é que é a base do governo, ou seja, inimigos do Bolsonaro, opositores ao Bolsonaro, eles querem que a CPMI seja utilizado como mais um mecanismo de perseguição ao Bolsonaro. Assim como a Polícia Federal já é totalmente voltada para descobrir qualquer coisa, qualquer escândalo de corrupção contra o Bolsonaro, assim como a imprensa é toda voltada também contra o Bolsonaro, eles querem que a CPMI também se vire contra o Bolsonaro agora, inclusive pedindo ao COAF. Para quem não sabe, o COAF é o órgão de controle de operações financeiras, ver se Bolsonaro fez movimentações atípicas ou não, e vão pedir ao COAF para analisar se teve movimentações financeiras atípicas ou não. Bolsonaro falou: não precisa de nada disso, eu vou entregar para vocês todas as minhas contas bancárias, tá? Que não precisa nem da justiça vir, tá aberto. É só vocês pedirem aqui que eu passo a minha senha para vocês. Vocês podem averiguar tudo. Então, o Bolsonaro deu essa resposta. O fato é que, como vocês podem ver aqui, eles querem colocar o Bolsonaro e a Michele dentro da CPMI dos atos golpistas. E aí isso aqui chamou a atenção porque a CPMI, ela quer investigar o quê? O dia 8 de janeiro. Quer descobrir. A CPMI começou por causa da oposição ao governo Lula. E aí agora, além de ter tomado a maioria, o governo Lula quer virar o foco e chamando coisas como, por exemplo, esse caso que não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro. E a resposta do presidente, o Arthur Maia, veio. O presidente da CPMI, que é o Arthur Maia, disse que comissão é para investigar os atos de 8 de janeiro, não joias. Ou seja, é uma forma aqui do próprio Arthur Maia tá mantendo a integridade da CPMI, mantendo a seriedade da CPMI que foi feita para o 8 de janeiro, e ele quer chegar ao resultado final do 8 de janeiro. Ele falou: não, eu não vou aceitar esse negócio de ficar investigando joias. Isso aqui não é para isso. Se vocês quiserem, vocês que abram uma CPMI nesse sentido. Arthur Maia, do União da Bahia, diz ao blog que não acatará tentativas de atrelar a apuração dos ataques golpistas ao novo escândalo que pressiona Bolsonaro. A fórmula mais rápida de não chegar a lugar nenhum é tentar abraçar tudo. Então ele já falou: eu não vou acatar. Essa matéria aqui é da Globo, G1, da Daniela Lima, tá? Então eu sempre cito a fonte para vocês. Então o Arthur Maia falou: não, aqui eu não aceito. E aí, em meio a essa negativa do Arthur Maia, a base do governo quer explorar esse assunto ao máximo. E eu já deixei bem claro para vocês. O objetivo da base do governo aqui, o objetivo do governo Lula, Flávio Dino
e do próprio STF é a prisão do Bolsonaro. Então, assim, a mídia já está falando isso abertamente. Chegou a hora da prisão do Bolsonaro. Vamos efetuar a prisão do Bolsonaro. Então, assim, eles não querem saber de uma investigação séria, eles só querem que o Bolsonaro seja preso. E aí, como não teve um resultado ainda com o Arthur Maia, que o Arthur Maia não quer incluir isso dentro da CPMI, qual que é a ideia? Matéria também da Carta Capital. Em meio à operação do PF, deputado, que é o Túlio Gadelha, busca assinaturas para lançar uma nova CPMI, uma nova CPI, que seria a CPI das joias. E aí eu disse para você, já tinha até falado sobre essa matéria, pode ser um tiro pela culatra. Por quê? Porque o Lula também tem atrelado a ele aí questões sobre as joias. Todos os demais presidentes podem entrar nesse balaio, porque é o seguinte, o governo Lula vai querer entrar com essa CPMI com maioria, mas vai ter oposição lá dentro. Vai ter oposição, a base bolsonarista vai estar lá dentro para trabalhar também. Aí você imagina se começa a convocar todos os presidentes. Então os ex-presidentes não estão gostando nada dessa história de criar uma CPMI. E aí vem aquela boa e velha mídia parcial. Estou falando de uma matéria do Estado de Minas. Alvo de fake news. Após a operação da Polícia Federal na última sexta-feira mirar o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, suspeito de desviar itens que ia se incorporar ao acervo da União, publicações nas redes sociais viralizaram ao sugerir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff também haviam furtado itens do Palácio do Planalto em gestões passadas. Porém, o conteúdo é falso. Olha só, o Estado de Minas já chegou na conclusão total aqui que o conteúdo é falso. E aqui ela vem narrando aqui todos os casos aqui e ela fala, olha só esse item. Ao todo, os petistas chegaram a levar 551 presentes dados por autoridades estrangeiras durante seu mandato. Então, circula nas redes sociais a fake news de que eles roubaram, furtaram presentes. Eles só levaram 551 presentes, mas devolveram ao acervo público da União, depois da auditoria do Tribunal de Contas da União, 3 anos após o fim do mandato da Dilma. Então, 3 anos depois do fim do mandato da Dilma, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, apurou e disse, olha, vocês pegaram aqui sem poder, vão ter que devolver. Teve que devolver, mas eles não furtaram, segundo o Estado de Minas. A diferença ocorre porque até 2016, as únicas regras sobre o tema constavam em um decreto de 2002, quando era possível interpretar, antes de em 2002, era possível interpretar que só itens entregues em cerimônia oficial de presentes seriam patrimônio da República, mas o TCU já estabeleceu que a interpretação é equivocada, ou seja, o Lula e a Dilma só pegaram esses bens porque estavam equivocados. E tem um detalhe, alguns desses bens sumiram, desapareceram, e aí a Dilma e o Lula tiveram que pagar desses bens que sumiram. Só que isso não é peculato, isso não é extraviar bem público, tá? Porque o Lula e a Dilma podiam ter interpretado de forma diferente. Entenderam? Tá, mas não para por aí não. Dá só uma olhada aqui. Vem comigo. Esse aqui é a Lei 8.394, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção de acervos, documentos privados dos presidentes da República e da outra previdência, tá? Então, o que acontece? Tem essa lei aqui, e essa aqui é a base de defesa do Bolsonaro, que, sabe aquele argumento de que Lula poderia ter interpretado diferente? A defesa falou, mas o Bolsonaro também interpretou diferente. Olha aqui o que fala. Artigo 2º. Os documentos que constituem um acervo presidencial privado, ou seja, é do presidente, acervo presidencial privado do presidente, são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, ou seja, é propriedade do presidente, da pessoa, inclusive para fins de herança, doação ou venda,
aquilo que é bem particular, inclusive para herança, doação e venda. Essa é a tese de defesa do Bolsonaro. E aí eles citam a portaria de número 59, de 8 de novembro de 2018. Eu sei que o texto está um pouquinho pequeno, mas vai dar para vocês lerem. Dispõe sobre a política para a gestão de bens históricos e artísticos da Presidência da República e dá outras providências. Então, é essa portaria 59 que dispõe sobre os bens que o presidente ganha. E aí, dos itens aqui, ó, dos conceitos e das definições. Aí vem o item 4 aqui, ó. Bem de natureza personalíssima, ou seja, do presidente, ou de consumo direto pelo recebedor, personalíssima, ou consumo direto de quem recebe. Então, é o que o Bolsonaro ganhou. Bens que, pela sua natureza, destinam-se ao uso próprio do recebedor, a exemplo das condecorações, grão, colar, medalhas, troféus, prêmios, placas comemorativas, vestuários, camisa, calça, sapato, boné, chapéu, pijama, gravata, artigos de toalete, perfumes, maquiagens, cremes diversos, roupas de casa, cama, mesa e banho, perecíveis, frutas secas, chás, bebidas alcoólicas, castanhas, artigos de escritório, canetas, cadernos, risque-risque, pastas e joias, semijoias e bijuterias. Ou seja, tá aqui na resolução, essa resolução 59 de 8 de novembro de 2018, tá? De 2018, só para citar para vocês, a época do Temer ainda, que trata especificamente sobre as joias, semijoias e bijuterias. O porquê que eu estou falando sobre isso aqui? Estão fazendo um alarde muito grande sobre essa questão das joias. Mas o fato é que, olhando desse prisma, se teve uma interpretação equivocada e não teve dolo do Lula, e a Polícia Federal não está no encalço dele, o porquê teria agora com Bolsonaro? Essa é a linha de defesa que o Washgarden apresentou sobre o caso Bolsonaro. Então, o que dá a entender é que realmente teve itens vendidos, tá? Então, o que ele apresentou na linha de defesa é que, olha, tem a interpretação de que esses bens realmente seriam para o Bolsonaro e seriam bens personalíssimos. E aí, se falar que não cabe essa linha de interpretação, Lula também deveria responder. Se cabe essa linha de interpretação e confirmo que Lula teve esse direito de interpretação e a Dilma também, o TCU também tem que ir nesse sentido. Mas até lá, Bolsonaro já foi preso preventivamente, lá o alarde da mídia já foi feito e a reputação de Bolsonaro já é detonada pela mídia. Essa é a tese de defesa. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, assim, ao que a gente consegue entender, realmente, assim como o Lula teve acesso a esses bens e ficou com esses bens e depois o TCU mandou devolver, é o que parece que vai acontecer com o Bolsonaro, mas Bolsonaro estava com a escusa da lei. É isso aqui que deu para entender até agora, tá? Mas, reitero, eu vou continuar trazendo conteúdos para vocês aqui sobre esse tema, tá certo? Vamos lá, pessoal, mais uma pauta que eu quero trazer para vocês, agora mudando de assunto, eu acho interessante, tá? Vamos falar de Tarcísio de Freitas. Isso aqui, a mídia dá no máximo uma pequena nota. Por quê? É a mídia, gente. A mídia é de esquerda, não tenha dúvidas disso. Então, qualquer um que for de direita vai ser massacrado, atacado, ou quando faz coisas boas vão ser ignorados. E aí, o site do próprio governo de São Paulo coloca o seguinte: roubos caem pela 18ª semana consecutiva na região central de São Paulo. Entre 31 de junho e 6 de agosto, houve uma redução de 24% nesses crimes em comparação com 2022, ou seja, há uma redução gigante da criminalidade porque Tarcísio está valorizando os policiais, está combatendo o tráfico de frente. E aí isso não agrada nem um pouco o sistema. E aí o Tomé Abdu escreve o seguinte:
ele que é deputado federal, Tomé Abdul, tá, pessoal? Os índices de roubos e furtos na região central de São Paulo continuam em queda, quando comparados ao mesmo período no ano passado. Esse é o resultado do esforço do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do vice Felício Ramute, do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, e da Polícia Militar de São Paulo, que trabalha incansavelmente para garantir a melhoria na segurança pública no centro. Não iremos parar até o centro voltar para os moradores, famílias e comerciantes. Eu não sei de onde você está me assistindo, coloca no comentário de qual cidade, qual estado você está me assistindo. Mas quando a gente vai aqui na capital, São Paulo, e a gente passa pelo centro, você já assistiu aquele filme The Walking Dead? Ou seja, que tem aqueles zumbis? É quase a mesma coisa. É deplorável a falta de dignidade que aqueles moradores de rua vivem. A forma que eles são submetidos é uma condição desumana, envolvidos nas drogas, sabe? É uma coisa assustadora. E são pessoas, sabe? Pessoas que têm formação de família, formação escolar, são pessoas que, sabe, tinham de tudo para ter uma condição de vida digna. Tem um caso que circula na internet de uma moça que chora e fala: eu não consigo me livrar dos vícios das drogas, estou aqui. Ela é médica, tem 2 filhas pequenas, as filhas ficam com a mãe porque ela não consegue se desvincular do vício. E aí, o governo de São Paulo resolve enfrentar isso de frente, e aí como que a mídia encara? Atacando o Tarcísio, atacando quem quer resolver o problema, e jamais atacando o problema, porque o problema dá resultado, o problema dá lucro, o problema é bom, porque quanto mais caos tem, mais as pessoas consomem a mídia podre. Esse é o fato. Esse é o cerne da questão. Entenderam? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Muito obrigado por ter passado mais um dia conosco acompanhando. Amanhã tem CPMI. A gente vai trazer tudo aqui sobre a CPMI e vamos ficar de olho, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.